Doutor, o que fazer quando a vítima contraria as medidas protetivas? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje abordo essa questão bastante corriqueira no nosso cotidiano, que é o que fazer quando a vítima pede medidas protetivas e ela acaba contrariando essas medidas, indo ao encontro do companheiro, ligando para ele, mandando mensagens. Então fique aí ligado que eu respondo a questão nesse vídeo. Então, como nós sabemos, as medidas protetivas elas são instrumentos de proteção à vítima de violência doméstica e familiar, e essas medidas elas estão disciplinadas lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha, perfeito? Então as medidas protetivas elas geralmente são deferidas, aplicadas com base num binômio de risco e urgência. Então a vítima se sente em risco e a medida é urgente, por essa razão o juiz aplica a medida protetiva sem ouvir a contraparte, sem ouvir geralmente o homem, perfeito? Então, ocorre que não raramente a vítima solicita medidas protetivas e no curso delas acaba entrando em contato com o companheiro, ligando, mandando mensagens, enfim, isso é muito comum, muito comum mesmo. Então, o que fazer nesses casos? A pergunta dos homens que recebem intimação de medidas protetivas e se deparam com a vítima tentando entrar em contato ou se aproximando, isso é muito comum, e o homem acaba não sabendo muito o que fazer, né? A primeira providência, né, após esse cenário, a vítima entrando em contato após as medidas protetivas, é reportar o fato ao juiz, ok? O juiz precisa tomar conhecimento que a vítima está agindo de forma contraditória ao pedido de segurança, de proteção formulado, né? Então, o homem tem que ficar esperto aí de colher as evidências, as provas, os prints e levar ao conhecimento do juiz, através do advogado especialista na Lei Maria da Penha, informar para o juiz que a vítima, apesar de ter solicitado as medidas protetivas, né, ela está agindo de forma contraditória e por essa razão as medidas protetivas perderam a sua finalidade, que é de proteção, né? A vítima que se aproxima do homem no curso das medidas protetivas, ela está revelando implicitamente que a situação de risco que motivou o deferimento das protetivas não mais existe, não existe mais urgência, tampouco risco, razão pela qual esse comportamento contraditório da vítima deve ser interpretado pelo juiz como um pedido implícito, tácito, de revogação de medidas protetivas. Isso é muito importante. A vítima que entra em contato com o companheiro no curso das protetivas, ela viola o princípio da boa-fé objetiva, o princípio do venire contra factum proprium, que é a proibição de comportamentos contraditórios, é isso mesmo. E na minha avaliação aqui, isso é uma opinião, perfeito? A vítima que se aproxima do homem ou entra em contato com ele no curso das medidas protetivas deveria ser punida com uma pena alta, com uma multa alta, porque ela, na verdade, está abusando da tutela estatal, da proteção otorgada pelo Estado para se beneficiar. E muitas vítimas, aqui cabe um parênteses importante, o que elas fazem? Elas pedem inicialmente medidas protetivas e se aproximam do companheiro e não avisam o juiz, e depois de um tempo convivendo debaixo daquela medida protetiva que ainda está vigente porque o juiz não a revogou, quando surge uma outra discussão, a vítima liga para a polícia e diz: olha, o companheiro aqui, meu companheiro, acabou de descumprir medidas protetivas. Então tome muito cuidado, homem, com ciladas como essa. Então, quando você tem medidas protetivas e a vítima tem a intenção de se aproximar, exija que o juiz
seja informado para que as medidas protetivas sejam revogadas, porque se você volta o relacionamento na pendência de medidas protetivas, tenha certeza que cedo ou tarde essa vítima irá ligar para a polícia e dizer que você descumpriu medidas protetivas. Então não caia nesse tipo de cilada, nessa armadilha de má fé que muitas vítimas utilizam, infelizmente, perfeito? Então é importante aí o homem se precaver diante dessa situação, constituir um advogado especialista e levar esse material, essas provas de que a vítima está agindo de forma contraditória, levar para o processo, dadas as medidas protetivas e pedir a imediata revogação das medidas protetivas. Perfeito, pessoal? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva também no nosso canal, isso é muito importante para nós levarmos informação de qualidade para a sociedade, perfeito? E lembrem-se, respeitem as mulheres.